Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. O Somos Mais Que Um é um podcast que tem o objetivo exatamente de trazer pessoas, né? Mais uma pessoa para a gente aprender com essas pessoas, que realmente o bate-papo que a gente tem com as pessoas é fantástico, a gente vai aprendendo, né? E sobre a pessoa que eu vou entrevistar aqui hoje, né, que é o Rodolfo Cruz, eu queria contar uma história que é interessantíssima. O Rodolfo leciona na mesma instituição que eu, é um professor de história, ele vai falar aqui sobre isso, e eu não conhecia, né? Eu acho que a gente tem esse problema de entrar nos lugares, né, Rodolfo, e não conversar com as pessoas. Cumprimentava, teve um dia lá que eu peguei sua bolsa achando que era minha, né? Computador, foi uma coisa, mas nunca tínhamos conversado. E um dia eu vi o Rodolfo participando de uma palestra, nem sabia que ele era professor de história, na verdade, participando de uma palestra na qual estava discutindo o filme Ainda Estou Aqui. E ele deu uma aula de história, e eu sou apaixonado por história. Na hora que ele terminou de falar, eu falei, cara, eu tenho que conversar com esse cara, porque é um cara interessante de falar, porque eu amo a história, porque a história ela tem, né, um papel fundamental na nossa vida. E acabei dessas nossas conversas, né, Rodolfo, acabei te chamando para a gente participar aqui, porque o objetivo do Somos Mais Que Um, né, Rodolfo, é falar sobre carreira. E a gente tem uma questão, né, hoje, né, as carreiras estão passando por uma mudança muito grande. E algumas carreiras estão deixando de existir e outras estão, assim, não vou dizer morrendo, mas passando por uma grande crise. E eu acho que as ciências humanas, em geral, têm passado por isso, né? História, filosofia, sociologia, antropologia, elas têm passado por um grande momento de questionamento. Então, é por isso que eu convidei aqui o Rodolfo, vou pedir para ele se apresentar, contar um pouquinho da história dele. Eu vou ser sincero com vocês, a gente estava gravando aqui, o microfone não estava funcionando, nós vamos começar tudo de novo, então tem umas coisas que eu vou comentar que era do vídeo anterior, mas a gente vai continuar aqui. Rodolfo, seja bem-vindo. Obrigado, professor Cachito, foi um prazer, a audiência, né, por receber aqui no canal, foi muito legal, é uma experiência muito interessante. Eu tinha falado antes e volto a falar agora, né, não sou muito versado em microfone e audiovisual, então eu bato o microfone, esbarro. Então mas se prepare, que você vai ter que usar muito isso. Pois é, exatamente. Inclusive você tocou na palestra do Ainda Estou Aqui, só que aquela palestra do Ainda Estou Aqui ainda foi, assim, questão de técnica de audiovisual, para mim foi um desastre, porque eu coloquei o microfone na boca, não sabia usar o microfone, não estava habituado, então para mim ainda são novidades. Eu achei fantástico aquela palestra, cara, e achei interessantíssimo depois de conversar com você pelo seguinte, acho que você fez um papel ali que é fundamental hoje, né? Cada dia que passa ali na faculdade, eu me surpreendo como os nossos alunos, não é por uma questão de não saber, é que eles são tão novos, né, e viveram uma vida tão diferente que tem coisas muito simples que eles não conhecem, né? A gente tem que lembrar que são alunos que nasceram no mundo com internet, né, e isso muda tudo. E você fez um papel ali de resgatar uma história, um momento da história do Brasil, que hoje é fundamental, está se discutindo isso o tempo todo, com as mudanças sociais, políticas que têm acontecido no mundo, mas que eles não sabem, nunca ouviram falar disso, né? Eles têm pequenos resquícios, algumas e coisas muito enviesadas às vezes, né? E acho que esse é um papel. E acho que é por isso que a história é tão importante, ela tem um papel fundamental. Mas, assim, a gente está aqui para falar também um pouco de carreira, um pouco do que é a história. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua carreira, do seu caminho até aqui, né? Legal. Para que a gente possa entender. Bom, eu ainda sou muito jovem em questão de carreira, né? Não fique me matando de inveja. Porque eu vi os outros vídeos e eu vi que tem pessoas muito capacitadas, muito qualificadas. Eu até falei para minha esposa, falei assim, nossa, eu acho que eu vou ficar pequeno lá no programa do Cachito. Mas eu me formei em História em 2016, entrei na faculdade em 2012, aí o tempo regular, né, até 2016. Fiz mestrado e doutorado, não é um mestrado e doutorado direto, mas foi na sequência. Então, eu saí da graduação, fiz mestrado, já fiz o doutorado. Desde a minha... É um caminho bem desafiador. É bem desafiador.
E eu acho que a gente pode até comentar do grande desafio, que eu pelo menos eu senti, mas tanto durante a minha graduação, do meu mestrado, doutorado, eu tentei me dedicar sempre à pesquisa e pelo menos a uma formação almejando uma área acadêmica, né? Então eu sempre tive bolsas da CAPES, FAPESP, CNPq, né, ao longo dessa trajetória, de acordo com cada etapa. Então, e aí acho que a gente já pode entrar inclusive num desafio, porque nessa trajetória, nesse tipo de formação, o que você ganha, e é uma coisa que não existe uma escolha certa, uma escolha errada, não é disso que se trata, mas o que você ganha, obviamente, de questão de tempo de formação e de qualidade de formação, você tem que pesar isso com um certo atraso no mercado de trabalho, de entrada no mercado de trabalho. Porque geralmente, quando você tem pesquisa de dedicação exclusiva, você não pode trabalhar, né? Você tem que se dedicar àquilo. A bolsa é para isso. A bolsa é para isso, né? E então você atrasa um tempo da sua entrada no mercado de trabalho, pensando que você vai ter uma qualidade melhor da educação, em tese, né? Mas aí eu quero pegar um gancho aqui com você, que é o seguinte, né? Hoje a gente entra na internet, tem tanta gente falando, não estude, não perca seu tempo, isso é perder tempo. Faça o meu curso de meia hora e saia, né? Coisa completamente louca. E aí você está me dizendo Hoje, eu acho que para nós que estamos na academia de alguma forma, ou estudando, ou lecionando, é muito claro para nós qual é o papel da academia, qual é o papel da universidade, qual é o papel da pesquisa, qual é o papel do ensino. Mas para a grande maioria das pessoas isso é uma incógnita. Assim, a grande maioria das pessoas, e mais uma vez, né, é o não saber. Não sabe o que é uma graduação, o que é um bacharelado, o que é uma pós-graduação lato sensu, inventaram um tal de MBA no Brasil que não existe teoricamente, mas virou algo comercial, o que é um mestrado, o que é um doutorado, o que é pesquisa, o que é extensão, e eu acho que seria interessante você mostrar isso, falar isso, porque olha o que você disse, né? Existe uma pressão muito grande da gente entrar no mercado de trabalho logo. Os pais da gente pressionam a gente, a família, a sociedade, não vai trabalhar não? Só vai estudar, né? E quando você vai para a academia e vai se especializar e buscar o conhecimento, você está, de certa forma, postergando essa entrada no mercado de trabalho. E aí, acho que a pressão deve ser maior ainda, né? Então, dado tudo isso, né, ainda existe um papel, vou fazer uma pergunta bem provocadora, ainda existe um papel para a universidade no mundo atual? Olha, isso é uma questão que eu acho que tem que ser discutido no mundo todo. No mundo todo se discute isso, né? E no mundo todo se fala, pelo menos, não vou exagerar, no mundo todo, não leio coisas do mundo todo, mas pelo menos Estados Unidos e França, que são veículos de comunicação que chegam geralmente até a gente, tem se discutido isso. Uma certa crise da universidade no sentido de identidade. Eu acho que você colocou um exemplo que eu vira e mexe, eu fico pensando nisso também, né? Eu às vezes vejo esses vídeos desses jovens falando, não precisa fazer faculdade, etc e tal. Eu vi até um vídeo de um youtuber recentemente, fazendo o cálculo de que investir o dinheiro que você gastaria numa faculdade, por exemplo, é melhor do que fazer a faculdade, porque no mesmo período você ganharia tanto, né? E aí, essas contas você sabe mais do que eu. Mas, então, tem sim uma lógica. Mas, de onde que eu acho que vem essa dúvida? Da própria universidade, por conta dessa crise. A universidade, eu digo isso, a universidade num modo geral, quase global, a gente pode dizer. Né? A universidade, ela perdeu, de alguma forma, a sua identidade. Ela não sabe exatamente para que ela está formando. O que ela deve focar em que exatamente? Ela, mais ou menos, o que a gente conversa em outras ocasiões, mas ela forma para um conhecimento geral, e o conhecimento geral é uma concorrência brutal, porque você tem conhecimento geral na internet, de graça muitas vezes, ou você forma um conhecimento específico, que geralmente é mais caro, mais demorado, é um investimento a longo prazo em alguns casos. E que pode voltar lá na frente como uma inovação, como um conceito diferente, como um aprendizado diferente. Exatamente. Então, e a universidade fica se duelando entre essas duas formas, essas duas questões. Um conhecimento mais generalista, um conhecimento mais especialista, e ela não tem dado uma resposta
por isso que eu acho que essas dúvidas que esses personagens da internet colocam, geralmente elas vêm da própria universidade. A universidade tem essa dúvida. Sim. A universidade, eu pelo menos que eu sinto, eu olho para a universidade e sinto, a universidade tem essa dúvida assim, eu preciso oferecer esse tipo de conteúdo? A universidade não tem essa resposta. Porque se tivesse, daria... Vou te dar um exemplo, e é legal, né, assim, até agora, no presente momento, eu acabei entrevistando aqui pessoas muito da área de administração, né, de áreas diferentes dentro da administração, mas da administração. E você é a primeira pessoa que vem de outra área diferente. Vou falar daquilo que eu conheço, né, que é a administração. Para mim, hoje, eu leciono já há muitos anos, há quase 20 anos, e atuo nessa área, né, há mais do que isso. Para mim, o que é claro hoje é a formação acadêmica é importante fazer a faculdade, você vai ter a base teórica que é fundamental para a atuação profissional, mas a faculdade está descolada da realidade. Totalmente. Estou falando especificamente de administração. Por que ela está descolada da realidade? Porque o que se discute em sala de aula não é o que está acontecendo no cotidiano das empresas, né? Nós estamos vivendo um momento assim, de uma tecnologia extremamente acelerada, mudanças tecnológicas aceleradas, que são, no caso da administração, da gestão, mudanças disruptivas, elas mudam aquilo que existia antes, completamente. O e-commerce é um exemplo disso, o Airbnb, o Uber, a inteligência artificial, são mudanças disruptivas, elas acabaram com mercados tradicionais e a gente continua discutindo coisas da década de 80. Né? Então, existe um descolamento. O próprio aluno e as empresas falam assim, mas eu não estou pronto para o mercado. E aí eu quero te fazer essa pergunta sobre ciências humanas, né? Eu vou ampliar essa pergunta, porque eu vou deixar você falar para caramba. Porque o próprio mercado de trabalho de ciências humanas também é um mercado mais restrito. Completamente. E aí, se a escola não está preparando para esse mercado que já é restrito, né, o que ela está preparando? Eu acho que você tocou em 3 assuntos que são fundamentais e que eu acho que é o que dá o tom das... A gente vive de questionamento, né? Enfim, aliás, sobre qualquer coisa. Quem tem resposta está errado. Quem tem resposta está errado. A gente vive de questionamento. Então, e você tocou nos 3 pontos, justamente que é a parte do questionamento, os mais importantes, acho que, da universidade, que é o contato com a realidade, que você falou, que eu acho que é geral, isso. E quando a gente trata nas humanidades, e isso é fundamental, isso tem, inclusive, numa perspectiva filosófica, você tem a entrada no mercado de trabalho, que nas humanidades é restrito, como você bem falou, e você tem também o apego da universidade ao modelo anterior. Né? Eu falo, né, assim, é engraçado isso. As pessoas reclamam no mundo empresarial, nossa, é um mundo muito cheio de ego. Eu falo, então vá para a academia que você vai entender o que é ego, porque todo mundo é o maior especialista do mundo na sua área. Né? Então é um ego complexo. Eu tenho um amigo que ele fala uma frase até que eu dou sempre um pouco de risada. Ele sempre fala que, geralmente analisando algum aspecto, né, da universidade, ele sempre fala assim, às vezes está voltando de um destoque a pé, né? Saiu do destoque, está chegando agora, né? É um pouco a sensação. Exato. Mas eu acho que essas três questões são muito importantes. Eu acho que o primeiro que você mencionou foi em relação à realidade. Quando a gente observa as humanidades especificamente, o descolamento da realidade é total. Né? Primeiro, uma realidade pragmática, a aversão ao mercado. As humanidades, principalmente as humanidades mais tradicionais, história, filosofia, sociologia, antropologia, elas são avessas ao mercado. Sim. Elas já, na própria academia. Na própria academia, no próprio currículo, na própria percepção dos professores, principalmente na área pública, né, principalmente na universidade pública. Isso é muito latente. É a aversão ao mercado, a aversão à concorrência, a aversão a preparar o aluno para o mercado, não só curricularmente no que é tradicional e de história, né, mas também em questões como... Tudo bem, esse cara vai sair, vai lecionar onde? Né? Se ele for concorrer como na educação básica, é uma vida sofrida. Não por conta do ofício do professor na educação básica. Mas pela remuneração. Pela remuneração, mas eu digo pela concorrência. Sim. Porque, por exemplo, se a gente fosse pegar alguns índices, que a gente até estava conversando, por exemplo, cerca de 30% dos formados em história,
eles estão desempregados. 34% estão empregados em outras áreas que não são correlatas à história. Então, a gente consegue contar aí que mais ou menos uns 35% dão certo. É um terço só que está lá. Um terço está lá. Desse um terço, a gente até estava fazendo algumas contas às vezes. Desse um terço, é difícil saber quanto desses 35% fizeram mestrado, doutorado e estão vivendo de bolsa. Né? E quantos de fato estão no mercado de trabalho. Então, assim, é um número que é competitivo. É extremamente competitivo se a gente fosse pensar assim. Eu não consigo entender, quer dizer, eu entendo o número que você acabou de me dizer, faz todo sentido, mas por outro lado eu fico pensando assim, cara, eu acho que pode ser a minha forma de pensar, mas nunca se precisou tanto na nossa história de professores de história, filosofia, sociologia, porque nós estamos vivendo um momento histórico completamente maluco. Nós estamos vivendo mudanças na sociedade brutais e nós estamos evoluindo, ou não sei se regredindo, como sociedade, né, de uma forma muito acelerada. Tudo é muito acelerado. As mudanças são muito rápidas. Muito rápido. E a gente nunca precisou tanto, porque o que eu vejo, olha só, um dia nós estávamos conversando sobre isso, eu não sou aqui de Ribeirão, você também não é, a gente estava falando, nossa, da dificuldade de fazer amizade aqui em Ribeirão. E aí, eu brinquei, eu não lembro se eu falei isso com você, mas assim, como é que minha esposa fez para fazer amizade em Ribeirão? Ela foi jogar beach tênis. O beach tênis, a igreja, o crossfit, eles são um fenômeno social que precisa ser estudado, porque as pessoas buscam isso para poder fazer relações sociais. Para conhecer pessoas. Completamente. E elas criam um ambiente. E o que eu vejo, assim... Ainda mais no universo de home office. Sim, né? Nesse universo de home office. Que você fala assim, esses outros espaços se tornaram os escritórios, muitas vezes. Né? E aí a gente vê assim, nunca precisou tanto. E quando você olha, e você falou uma coisa aí que é brutal. Quando você olha esses cursos de humanas nas públicas, eles ainda existem e atraem alunos. Nas particulares, às vezes nem existe mais. Muitos desses cursos morreram, estão em processos de morrer, porque ninguém está disposto a pagar por um curso que depois, né, o mercado de trabalho não vai absorver. Agora, talvez seja uma forma pequena de ver o que é o mercado de trabalho, porque as empresas hoje elas têm espaço para um sociólogo, para um antropólogo, porque ela precisa entender o comportamento do consumidor. Há uma parte importantíssima de comportamento do consumidor é social. Eu compro aquilo que meus amigos compram, eu uso aquilo que meus amigos usam, né? E eu sou influenciado pelo influencer. Isso tudo é sociedade, tudo é. E a gente não traz esse conhecimento para o dia a dia. Porque aí também tem outra coisa, Rodolfo. A gente também acha que o mercado de trabalho é só empresa, né? Existe um outro mercado de trabalho, né? Você tem um mercado de trabalho. E hoje é diverso, né? Que é diverso. Você pode ir para muitos caminhos diferentes e que às vezes é o que eu falo. A escola não prepara, eu acho que esse é um grande problema da faculdade, porque acontece na administração também, eu falo isso com os meus alunos de administração, a escola não ensina para eles a falar em público, não ensina para eles a fazer network, não ensina para eles... Os alunos entram no primeiro semestre, fazem um grupinho e faz 4 anos de curso só com aquele grupinho e não conhece um amigo do lado, né? Ela não sabe negociar, e isso falta, porque a universidade deveria estar ensinando competências para a vida profissional e pessoal. E no caso, né, e aí eu vou deixar você falar, no caso das ciências humanas, sociais, você tem também a questão de que todas essas mudanças sociais estão nos impactando como pessoas o tempo todo. Eu acho que por isso que as pessoas estão tão perdidas na vida, né? Exatamente. E aí, eu acho que dentro dessa sua reflexão, a gente discute aquele outro problema que você colocou também, que é o afastamento da realidade. Quando a gente observa nas humanidades, esse afastamento da realidade, ele tem um certo caráter filosófico. Se ficar chato, você me interrompe. Não, se ficar muito errado, você me interrompe. Mas se você começar a entrar em filosofia, nós não vamos sair daqui. Mas só isso. Tem um caráter um pouco filosófico no seguinte sentido. As humanidades, no geral, elas vieram desconstruindo ao longo do século passado a noção de realidade, a noção de verdade. Então, na hora que você precisa lançar um profissional, e isso, obviamente, afeta vários campos, e principalmente profissional.
principalmente profissional. Na hora que você tem que lançar o seu profissional para lidar com a realidade, lidar com o mundo, ele não consegue. Na hora que isso na administração acontece, viu? Mesma coisa. E na hora que você, por exemplo, foi um dos exemplos que a gente estava até discutindo, que eu estava discutindo com os alunos, eu preparei um curso justamente sobre a ideia da verdade e realidade. Sim. Né? E aí a gente fez um primeiro bimestre justamente para discutir isso, 2 textos primeiros para discutir a relativização da verdade, a relativização da realidade, e 2 textos que defendiam de alguma forma a noção de realidade e a verdade. Né? Enfim, e eu achava que isso era importante para os alunos de jornalismo, porque é isso que eles vão trabalhar no dia a dia, eles vão ver esses debates. E a pergunta que eu fazia para eles na primeira parte eu perguntava assim, existe realidade, existe verdade? Vocês acham que o consenso profissional de vocês acredita ou não acredita numa verdade? A maioria, não acredita, não existe uma verdade, não existe uma realidade, etc. Tá bom, tudo bem, era a temática da primeira aula, seguimos a aula dessa forma. Chegou nas últimos 2 textos, a pergunta manteve-se, né? Existe uma realidade, existe a verdade? Aí os alunos, não existe, tal, a mesma questão. Só que aí a pergunta foi, então por que vocês trabalham? O que vocês noticiam? Um aluno de jornalismo. Um aluno de jornalismo. O que vocês noticiam? O que é notícia, então? Aí é só o quê? É só a disputa de narrativa política e a mais barulhenta ganha e a gente vive assim num universo. Eu falo assim, é só política? Assim, não é só política. Mas então o que é? Tá vendo? Se você não prepara o aluno para lidar com a realidade, se você desconstruiu para o aluno o conceito de realidade, de que existem verdades inúmeras, indispensáveis, e que você lança esse aluno depois no mercado de trabalho, ele não consegue dar a solução para o cliente. Sim. Ele não consegue entender onde ele está. Entender onde ele está. Ele não consegue entender os serviços que ele precisa prestar. Sim. Na história acontece isso. Por exemplo, você até falou, tem campos, muitas vezes, em empresas para sociólogos e antropólogos e tal. Mas a empresa quer algo pragmático, objetivo. Sim. Ali. E ela quer entender. Não foi preparado para isso. Não foi preparado para isso. Ela quer uma explicação que não seja depende. Ela não quer uma explicação que seja é relativo. Ela não quer essa explicação. Ela quer uma explicação que vai ajudar ela a solucionar um problema dela. Né? E eu acho que aí tem um papel, né, da escola de formar a pessoa que consegue ter essa capacidade de pensar, que eu acho que esse é um grande problema hoje. Você falou aí a questão das narrativas, das fake news, das redes sociais. Hoje o grande problema é assim, ninguém pensa, né? A pessoa pega um pedacinho de um dado, que ele não sabe se é verdade ou não, né? E aquilo se torna a verdade absoluta. E é assustador, por isso que eu falo que acho que nunca se precisou tanto das ciências humanas como hoje, porque a gente vê, e você usou o termo ideal, assim, quem grita mais alto está reconstruindo a história. Por isso que eu falo que quando eu ouvi você falando, eu achei importantíssimo o que você falou, porque, dado a região que nós estamos, né, e a característica política dessa região, para muita gente hoje não existiu ditadura. Né? Não, o que eu ouço, que isso aí é uma mentira. Isso aí e isso está construindo uma nova verdade, né? É a era da pós-verdade. Né? É a era da pós-verdade. E eu acho que uma das coisas em que as ciências humanas, no geral, consegue contribuir em um serviço que é extremamente útil, principalmente numa era de chat GPT e inteligência artificial, mas é a autonomia da pessoa de poder raciocinar. Então, é um exercício, isso eu falo bastante para meus alunos, principalmente publicidade e propaganda. Sim. Porque publicidade e propaganda, eles têm um objetivo sempre muito específico, muito objetivo, muito específico, e é difícil fazer essa abertura. Mas é uma coisa que eu converso com eles e eu pelo menos, eu sinto ali uma reciprocidade com eles nesse sentido. Eu falo, olha, vocês precisam aprender a raciocinar, a enxergar as coisas num exercício lógico, e observar o fato e criar uma lógica a partir disso. Isso o ChatGPT não vai te dar. Isso a inteligência artificial não vai te dar. Se você ficar dependendo da inteligência artificial para saber história, você nunca vai ser autônomo, não só em história, você nunca vai ser autônomo como raciocínio, você nunca vai conseguir formular um raciocínio. Não, e a gente está falando de ChatGPT, mas é a questão das redes sociais. Das redes sociais. Hoje as pessoas não pensam porque a rede social falou para ele que é isso e ele pronto, acabou. E cara, olha só, como a gente já estava gravando sem áudio, tem coisa que eu vou falar que era da de antes, então eu tenho que retomar aqui. A gente estava comentando sobre a minha experiência, né? Eu sempre dei aula para administração, a primeira vez que eu estou dando aula para publicidade, propaganda e para jornalismo, que são mundos completamente diferentes. E eu sou
a minha formação é administração, a minha experiência profissional é administração, mas eu sou um apaixonado por filosofia, sou apaixonado por história e tento estudar isso, gosto muito da história clássica, ali, da filosofia clássica, mas eu leio muito coisa de filosofia mais atual, Byung-Chul Han, que é o Enxame, Sociedade do Cansaço, Bauman com a Sociedade Líquida, e que são coisas mais atuais. E eu tenho me colocado numa situação com curso de publicidade e propaganda específica, que é o seguinte, né? Se a gente começar a filosofar demais, a profissão deles é fazer você comprar sem pensar. Né? Você seguir a moda, você seguir os outros, você grande parte da profissão do publicitário é fazer você tomar uma decisão por impulso sem pensar. E como é que você fala de filosofia, de história, de sociologia para este aluno, né? Como professor deve ser um desafio muito grande. É muito interessante. A linha que pelo menos que eu sigo assim, de preparação de aula e tal, de didática, é falar com eles mais ou menos como eu falo com... explicar para eles a importância da filosofia é como explicar a importância do mercado para os alunos de história. São os dois extremos. São os dois extremos. Sim. Você tem que ensinar para os dois a mesma coisa. Eu até estava conversando com um dos coordenadores lá, estava até falando, olha, seria muito interessante a gente colocasse os dois alunos juntos, porque um contribuiria muito para o outro. Sim. São visões de mundo completamente diferentes. Completamente diferentes. Você vai continuar falando, mas eu quero pegar uma pergunta em cima disso que você falou. Continua falando, depois eu quero pegar uma pergunta em cima. Mas, por exemplo, para os alunos de publicidade, o que eu falo para eles é o seguinte, eu falo assim, olha, independente daquilo que vocês vão vender, vocês nunca vão vender algo que outra pessoa não queira. Pelo menos eu parto eu não sou publicitário, não sou do marketing, né? Então eu parto de um pensamento bastante, talvez clichê da área. Mas eu falo, vocês não vão vender o que uma outra pessoa não precisa, vocês não vão vender o que uma outra pessoa queira. Para vocês conseguirem vender, vocês precisam entender como essa outra pessoa pensa. Esse entender como outra pessoa pensa pode ser através da psicologia, né, que eles têm uma aula da psicologia do consumidor, etc. Pode ser através da psicologia, pode ser através de grupos sociais, você pode então entender, fazer uma análise social, pode ser através da história, você pode entender o passado daquele grupo, o passado daquele indivíduo e tal, uma tradição daquele indivíduo. Pode ser pode ser por um exercício lógico. Você pode observar o indivíduo, observar o grupo e tirar dali um exercício lógico. Só que você precisa fazer esse exercício lógico. Então, o que eu tento dizer para eles é o seguinte: a gente aprende filosofia, a gente aprende sociologia para que vocês se tornem autônomos ou mais autônomos na hora de fazer esse exercício, para que vocês dependam menos de ferramentas externas, para que vocês tenham um diferencial na hora que forem te cobrar esse tipo de coisa. Deixa eu voltar aqui, então, pegar o gancho que eu queria pegar aqui com você. Quando você falou, né, do seu caminho na escola pública, né, da graduação para o mestrado para o doutorado, sempre em pesquisa, de como isso é algo, né, que você está ali sozinho, com a sua bolsa, se dedicando àquilo. Já comentou, né, que a escola não prepara para o mercado, no mercado de educação, inclusive. E aí você cai numa instituição privada, dando aula para publicidade e propaganda, talvez um aluno que você nunca conversou com alunos de um curso como esse. E aí, como é que é para um professor? Aí vamos falar da sua carreira. Como é que uma pessoa que viveu a vida inteira ali se preparando para a profissão e é colocada frente a um desafio tão brutal assim? Olha, eu acho que em questão de conhecimento, eu acho que eu aprendo mais do que eles, viu? Porque assim, pra mim foi fundamental, né? Porque depois que isso foi uma das experiências marcantes, eu acho, obviamente, como eu falei, minha carreira ainda é bastante jovem. Não, mas isso foi marcante porque quando eu entrei na Barão de Mauá, eu tive o contato com profissionais muito competentes de áreas completamente diferentes, que eu não tinha o menor contato ao longo da minha formação. Né? Na faculdade, eu me formei aqui na Unesp, aqui de Franca, né? E ali são 4 cursos: História, Serviço Social, Relações Internacionais e Direito. Ainda tem relações internacionais que E curiosamente, os 4 ali que mais ou menos estão na mesma crise, se a gente fosse colocar mercadologicamente. Direito, para mim, é uma das áreas com maior crise com
com o desenvolvimento tecnológico, é uma das áreas que vai passar por maior crise. Eu acho que a tecnologia vai impactar muito. E eu dou aula para direito também ali, né? Então, você vê que não tem muito para onde correr. Sim. Mas, e quando eu entrei ali na Barão de Mauá, eu tive a oportunidade de tomar contato, então, com esses profissionais que até então eu não tinha. E esse contato com profissionais de áreas diferentes abriu muito a cabeça. Sim. Abriu muito a cabeça, principalmente em relação assim, não, o que eu preciso fazer? Abriu até a cabeça em relação à carreira, sabe? Uma amplitude um pouco no sentido de que, não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro, dá para testar isso, dá para testar Sim. aquilo outro, né? São pessoas ali extremamente competentes e que... De ramos muito diferentes. Cara, eu tive uma experiência essa semana, estava conversando com a professora Luciana Avelar, uma que sempre entra falando é demais. Não sei o que, é demais. E eu estava conversando com ela porque ela tinha acabado de defender o doutorado dela, e o doutorado dela é sobre psicologia do design. Eu falei, gente, o que é isso? Né? É algo tão... E aí ela ficou contando sobre... E aí você fala assim, poxa, a gente tem que conhecer tanta gente interessante, né? Que pode... São mundos completamente diferentes. Nossa, não, são completamente. E ali, assim, o conjunto de profissionais que você tem contato é absurdo. Para além disso, tem uma questão que eu gosto muito, que é a questão do desafio intelectual de você criar alguma coisa que vai interessar para o público. Então, assim, você tem que criar um conteúdo ali de trabalho que vai interessar, por exemplo, os alunos de publicidade e jornalismo ao mesmo tempo, porque eles estão na mesma sala. Então, e esse tipo de desafio me interessa, eu gosto, eu me divirto com isso. Então, eu me divirto em pensar curso que vai interessar. Que vai dar de impacto, né? Que vai dar de impacto, que vai interessar para eles. Então, assim, é uma parte que eu gosto disso. Então, eu me divirto com isso, acho que eu tenho um gosto por isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que nós estamos falando da sua carreira e dessa transição meio brutal que você fez, né, de se preparar durante muitos anos e depois, né, ir para a prática. Meu filho, eu até te apresentei ele tem 16 anos e é engraçado, né, nessa fase da vida, vários alunos se interessam por história. Né, eu acho que deve ter professores de história muito bons no ensino médio. Foi o que aconteceu comigo, porque eles meio que se apaixonam. Depois eles vão abandonar, mas alguns vão seguir. O meu filho é um dos que eu acho que vai seguir por esse caminho. E você está falando, né, que é um mercado complicado, tem pouca vaga, tem pouca gente trabalhando, tem pouca oferta de vaga. Você estava contando da sua esposa, que é mestre em história e não está trabalhando na área de história, né? É um daqueles 34% que foram, exatamente, né, para o outro lado. E o que você acha assim de quem está entrando nesta área agora, né? Qual é a perspectiva? Porque ainda tem aí um outro ponto, né? Você entrou lá em 2012, se formou em 2016, né? Terminou seu doutorado em 2022, 2023. Tá, e quem vai entrar agora? Porque quem entra agora se forma daqui a 4, 5 anos, é 2030, a tecnologia já vai ter feito mais assim. Qual é a perspectiva das ciências humanas em geral? Eu acho muito interessante. Posso alongar só um pouquinho a pergunta? Tem tempo? Cara, você pode... Não, nós temos tempo do mundo. Só eu tô te devendo porque eu já cometi um erro aqui. Não, tranquilo. Não, mas só para pensar um pouco na pergunta, é interessante. Porque assim, eu acho que dentro daquela situação da universidade que a gente estava discutindo, tem uma outra que eu acho que é fundamental. A universidade, ela cria uma certa... Não a universidade, não é só a universidade aqui, a sociedade no geral, mas cria-se uma certa ilusão em torno da universidade, que se você tiver o diploma de ensino superior, você vai ascender socialmente, culturalmente e financeiramente. E não é bem assim. Né? Isso era 2 gerações atrás. E já não é mais bem assim. Hoje em dia, a competição, como a gente falou, a competição, por exemplo, no mercado das humanidades é brutal. Pensando que você compete ali entre 15% para 15% da vaga só, é brutal. Então, você cria essa ilusão. E aí, o que acontece? Os cursos, pensando principalmente na universidade pública, tá? Os cursos de humanidades, eles são cursos geralmente mais fáceis, de alguma forma, de se passar, notas de corte um pouco mais baixas. Menos candidatos, comparado com medicina, por exemplo, muito menos candidatos. Então, são cursos em que, quando você soma a facilidade, eu não vou dizer facilidade, mas acessibilidade ao curso, e essa ilusão de que com um diploma você vai ascender, é uma área extremamente atrativa para uma grande parte das pessoas. As pessoas entram. Mas eu acho interessante, só para um ponto nisso aí que eu acho que é importante.
Isso é verdade na escola pública, mas na particular não é, porque esses cursos estão morrendo nas escolas particulares. Porque nas particulares tem um fator que é preço. O preço, né? O aluno paga, né? Então ele não vai, o quanto ele quer arriscar. A facilidade de entrar é para qualquer curso, e aí para que ele vai arriscar? Para que ele vai arriscar? Aí ele arrisca no que ele acha que vai ser uma decisão mais rentosa, né? Que o investimento dele vai trazer. Então eu acho que tem essas duas questões. Então a maior acessibilidade aos cursos de humanas, somado a essa ilusão de diploma, que o diploma vai te trazer essas ascensões social, cultural e financeira, isso faz com que você fale assim, bom, onde eu vou pegar um diploma mais, de alguma forma, mais acessível? Onde está o diploma mais acessível para eu ascender, né? Está nas humanidades. Só que quando ele sai, ele não encontra isso. Você tem, então, um mercado inundado de profissionais que muitas vezes, não estou falando que foi consciente, inconsciente, isso não interessa, mas o fenômeno é esse. Sim. Você vê um mercado inundado de profissionais nesse sentido. Eu vou até ampliar isso um pouco, Rodolfo, porque eu percebo isso hoje em áreas como direito, em áreas como administração. Uma vez eu fiz um estudo, um artigo científico, pesquisando alunos que tinham se formado 5 anos antes, no curso de administração em escolas particulares, e perguntando para eles o que mudou na sua vida. Né? E para a grande maioria deles não tinha mudado, não. Ele trabalhava na mesma empresa, às vezes no mesmo cargo, ele fez a faculdade, e aí cai naquilo que a gente falou lá no início. Qual o papel da faculdade? Qual o papel da universidade se ela não está formando um profissional que faz diferença no mercado? Pois é. E aí entra também a questão da sua pergunta, que de alguma forma não é uma resposta, não é uma saída, mas é talvez uma reflexão para se fazer. Não é questão de aconselhar ou não aconselhar a área, mas é apresentar a realidade, é brutal nesse sentido de mercado, é brutal, mas o que eu acho que a gente talvez tenha que incentivar um pouco mais? É combater justamente essa ideia dessa ilusão. Então, ao invés de pensar na sua vontade, principalmente quem tem 16, 17, 15 anos, ao invés de pensar na vontade, no que você quer, foca no que você é bom. Escolha uma carreira em que você já observa com suas competências, jovens ainda, né? Você vai amadurecê-las. Observe suas competências, suas habilidades. Escolha uma carreira a partir disso, no que você é bom em fazer. Porque uma carreira escolhida a partir do que você é bom, você não vai ter problema em desenvolver habilidades paralelas, em encontrar caminhos, encontrar soluções, encontrar novidades, ser original, se destacar. Você não vai ter muito mais problema com isso, porque você é bom naquelas habilidades. E quem é bom se destaca. E quem é bom geralmente se destaca. Então, assim, busque aquilo que você é bom. Né? A gente lembra um pouco da nossa época de adolescente, a gente é muito emocionado quando a gente é mais adolescente, né? Então a gente gosta muito de história e tal, não sei o quê, mas veja as qualidades, veja pode ser que você seja um ótimo historiador, um ótimo sociólogo, isso não é... Não, eu vou te dar a experiência do meu filho, né? Ele tem esse interesse, né? Sempre me viu como professor também, acho que também isso influencia. E ele está tendo uma experiência fantástica esse ano, que é a seguinte: ele está fazendo um projeto que uma vez por semana ele vai para uma escola pública, ele está com alunos ainda sendo alfabetizados, mas ele está dando, assim, não é dando aula, mas ele está lá na escola uma vez por semana, acompanhando os alunos, as dificuldades, né? Uma escola pública que não tem estrutura, que os alunos não têm apoio em casa, às vezes, né, não tem um computador, não tem. Então, essa experiência para ele vai dizer para ele assim: é isso mesmo que você quer na vida, né? Você vai ser professor mesmo, né? Porque assim, sobre carreira, qual a minha opinião sobre carreira? Você é um cara novo, você não passou por muita coisa. Exatamente. A carreira, a gente tem uma pressão quando a gente está ali adolescente, início da juventude. Você tem que escolher uma carreira, você tem que escolher a escola. Eu acho absurdo você com 16, 17 anos escolher. E a gente às vezes tem uma pressão grande de que você tem que escolher certo. E eu falo, não, escolha aquilo que você gosta. É o que você falou. Porque se for aquilo que você gosta e você tiver a chance, você se destacar, isso vai virar a sua carreira. Se depois você vê que não era aquilo, eu entrevistei hoje cedo uma pessoa que ela se formou em Direito e quando ela estava fazendo estágio em Direito, falou, não é isso que eu quero. E ela hoje é de RH. Nada a ver. Mas o que eu falo? Não se preocupe em acertar da primeira vez. O curso superior vai te dar
a capacidade de aprender, a capacidade de dirigir seu aprendizado, a capacidade de, né, de pensar, é isso que ele vai te dar. Se a sua carreira depois vai para outro lado, não tem problema. Você tem que. Porque hoje a gente vai fazer vários cursos na vida. Vários cursos na vida. Né? Acho que a grande característica da educação hoje é o aprendizado ao longo da vida. Né? Porque as coisas vão mudando e você tem que mudar. A segunda coisa que eu acho sobre carreira, e isso eu falo muito com meu filho, é assim. Não vá nessa história de carreira da moda, carreira que dá mais dinheiro. Faz o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. E quando você faz bem feito, você vai se destacar. Exatamente. Pode ser um palhaço, pode ser, você vai se destacar. Por isso que tem humorista famoso e humorista que não faz sucesso. Porque o cara sabe fazer, né? Faz o que gosta. Então, não tem que ter essa loucura, né? Isso que você falou, eu vejo também, às vezes, vou pro curso mais fácil. Mas é o que você gosta, caramba. Não, e assim, eu acho que eu até concordo com o que você colocou. Não escolha necessariamente uma carreira, escolha uma habilidade. Escolha uma habilidade. Por quê? Vou fazer direito por causa de uma habilidade que eu acho que eu vou desenvolver. Pode ser que no meio você desenvolveu a habilidade, você não perdeu o seu tempo. Sim, essa história de perder tempo é besteira. Você não perdeu tempo, você desenvolveu a habilidade, você cresceu naquilo, você amadureceu um conjunto de aptidões. Agora você pode ir para outro lugar, né? Agora você, não é o que eu quero e tal, pode ir para outro lugar. Eu dou o exemplo da minha carreira, né? Eu comecei, como todo mundo, o emprego que alguém me arrumou, algum parente arrumou o emprego na área, eu fui trabalhar, trabalhei nessa área durante muitos anos, me destaquei nela, cresci, chegou num momento que eu não aguentava aquilo, o que eu quero fazer na vida? O que eu gosto de fazer? Gosto de dar aula. Nela nem dar aula, eu gosto de dar treinamento para a minha equipe. Legal. Então vou dar aula. Aí mudei de carreira. E eu já estou na minha terceira carreira, indo para a quarta. Então, carreira não é mais aquela história, eu começo aqui, né? Eu falo com os pais da gente, falava o seguinte, filhinho, arruma um emprego, assina a carteira, não muda de emprego não, porque senão você vai sujar a sua carteira, daqui a 35 anos você vai aposentar, vão te dar uma caneta e vai embora. Não existe isso. Não. Né? E até que a profissão muda, né? Completamente. E como você falou, algumas profissões, elas passam por crises, né? Quando você vai pensar mercadologicamente, você fala assim, você vai colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né? De alguma forma. Você tem que estar pelo menos aberto ou possibilitado ali de se locomover. Eu acho que essa é uma característica que as universidades privadas, elas possibilitam melhor. Por quê? Porque a universidade privada, ela não tem uma cobrança ética quase de que ali é o seu dinheiro. Você está colocando em você mesmo. Isso. Na pública, você ainda vai encontrar uma cobrança ética do tipo, você escolheu uma carreira que alguém está te pagando. Entendeu? Então, na universidade... Que é uma crítica que existe à pública hoje, né? Estão destruindo, né? Falando assim, dinheiro público jogado fora. Não é jogado fora, pelo amor de Deus. E na privada, eu acho que você tem mais possibilidade disso, entendeu? Porque aí você não cai nessa conversa, você investe naquilo que você quer, você faz as suas escolhas de forma mais... Você muda de curso se você não estiver gostando. Você muda de curso se você não está gostando, você tranca, e aí você sai... E outra, a universidade privada, pelo menos na minha experiência, pelo menos nas humanas, inclusive, ela te dá mais acesso ao mercado. Porque geralmente os profissionais que estão dando aula nas privadas, eles são pessoas que estão ligadas ao mercado, de alguma forma. Na área de administração isso é claro. Né? Assim, inclusive, eu não sei se isso é verdade na Humanas. Na área de administração, o peso de você ter um doutorado. Por que eu fiz o mestrado e não fiz o doutorado na sequência na época? Porque o peso de você ter um doutorado ou ter experiência no mercado é o mesmo. Não, eu não tenho doutorado, mas eu sou da empresa X, eu tenho esse cargo, eu sou diretor dessa empresa, é o mesmo peso na área da administração. Não sei isso na área de humanas. E você falou uma coisa importante, né, de ter carreiras paralelas. Né? Como professores, nós dois hoje como professores, eu já passei por isso, você estava me contando que você vai passar por isso agora. Existe uma outra carreira hoje que é produzir conteúdo. Outra carreira. E nós não fomos preparados para ela. Não fomos preparados para gravar aula. Você vai ter que aprender, já que você está gravando, você vai ter que aprender a gravar aula, você vai ter que aprender a... Cara, é uma outra competência. E é uma outra carreira. Eu tenho hoje 2 carreiras como professor. A carreira de professor presencial e a carreira de produtor de conteúdo. Às vezes, e olha que interessante, na carreira de produtor de conteúdo, eu descobri
que existe um processo para você produzir um conteúdo. Hoje, eu tenho conteúdos de coisas que eu não domino totalmente, mas eu dominei o processo de fazer o conteúdo. Né? Então, eu sei como pesquisar, onde buscar, o que precisa, como o movimento tem que ser só feito. Isso por si só já é outra profissão. Já é outra profissão. Só saber isso já é uma coisa que você pode vender à parte. Exatamente, é uma outra profissão. E aí, você estava falando sobre isso, né? Como a escola, principalmente em humanas, que grande parte do mercado é a educação, seja ela ensino fundamental, médio ou superior, mas é a educação, não prepara os alunos para isso, para uma realidade que existe no mercado hoje, que metade dos alunos do Brasil são EAD. E aí a gente entra naquela última crítica à universidade que a gente comentou, que ela está parada nos anos 80, 90, né? Quer dizer, por exemplo, a gente tem um currículo centralizado, a gente tem definido pelo MEC, muitas vezes. Definido pelo MEC, e que muitas vezes não atende às necessidades das carreiras, não atende às necessidades das profissões, não avalia da melhor forma como poderia avaliar, no nível de aluno, principalmente, né? E você tem esse currículo centralizado. Hoje em dia, com a dinâmica de emprego, a gente sempre fala, né, principalmente dentro do ambiente universitário, mas a gente vê fora também, a gente sempre fala que a gente está falando aqui, do desenvolvimento de habilidades diferentes, da habilidade de competências diferentes, só que na hora que chega na universidade, a universidade não deixa o aluno fazer isso. Não. Então, tipo assim, ele tem um currículo fechado, centralizado, que é o mesmo currículo de todas as universidades do país, né, de todas as universidades, ou parecido, com todo o currículo de todas as universidades do país. Tem então, aqueles marcos ali que precisam ser... Tem os marcos. Os alunos, então, por conta disso, eles têm mais dificuldade de se destacar, porque todos ficam muito parecidos, com a educação muito parecida. E, por exemplo, eu fico pensando assim, jornalismo, história e tal, deveria ter uma liberdade maior de se escolher, o aluno escolher o seu currículo. Sim. Mas na administração também. Porque é um currículo muito fechado e que, por exemplo, eu vou pegar os exemplos que eu observo ali, mas que de forma alguma é uma crítica ao curso em si, tá? É só a título de ilustração. Por exemplo, pode ter alunos, por exemplo, de jornalismo, que não têm a menor pretensão, ou não querem, ou acham que têm habilidade, por exemplo, de operar câmera, né? Ao invés de fazer um curso voltado para câmera, né, para técnica de operar câmera, ele pode entrar num curso da história e fazer um curso que ele acha que vai ser história contemporânea, que ele quer porque ele quer se tornar um jornalista e escritor, né? Enfim. A gente já tinha comentado isso antes aqui, né? Na área de gestão, os cursos tecnológicos foram criados na Lei de Diretriz e Base de 1996, mas começaram a ser oferecidos no Brasil lá por volta de 2002, 2003, os primeiros. Eles foram pensados exatamente para isso, né? Assim, existe uma formação que é a administração, que é genérica. Aliás, se você pensar bem, de certa forma, as graduações elas são generalistas. Você forma um médico geral, um clínico geral. Ele quer ser um cardiologista, ele tem que fazer uma especialização. Né? E a mesma coisa acontecia com a administração. Você formava um administrador generalista e se ele fosse atuar em finanças, ele tinha que fazer uma pós-graduação em finanças, ou assim sucessivamente. Os cursos tecnológicos, eles foram pensados, né, são graduações, não são bacharelados nem licenciaturas, são tecnólogos, mas ele é uma graduação pensado para isso. Olha, eu não preciso aprender sobre RH, eu vou trabalhar com finanças. Para que eu vou aprender sobre RH? Para que eu vou aprender sobre logística? Para que eu vou aprender sobre marketing? Eu vou aprender só sobre finanças. Só que em finanças eu vou aprender muito mais do que um administrador aprende. Entendeu? Você vai se tornar um especialista. Um especialista naquilo. Então, o curso tecnológico tem esse papel. Na indústria, ele também se desenvolveu muito. Na área de administração, ele se desenvolveu muito. Eu acho que nas áreas de humanas, ele nem sei se eles são oferecidos, nem sei se existem, mas o objetivo deles é esse. Assim, ó, você não vai atuar nessa área, então você vai aprender só aqui. Só que isso aqui você vai aprofundar. Mas, infelizmente, no Brasil, eles foram vendidos no mercado como algo menor, com menor qualidade, com menor... E eu falo, realmente, se você pedir para um tecnólogo de gestão financeira para resolver um problema de RH, ele nem sabe do que você está falando. Se você pedir para um administrador, ele vai mais ou menos saber o que ele está falando, certo?
Mas, em compensação, se eu perguntar para o administrador algo profundo de finanças, ele não sabe, e o tecnólogo de financeiras conhece. Agora, aí entra naquela sua conversa lá de trás. Eu formo generalista ou eu formo especialista? O especialista? Eu acho isso muito curioso, né? Por exemplo, eu acho que na humanidades, por exemplo, a gente precisaria de atributos mais atuais. Precisaria de uma renovação no sentido de, por exemplo, é muito mais útil hoje para um historiador que está saindo da universidade ter um curso, por exemplo, sobre produção de material didático ou grava vídeo, né? Produção para conteúdos EAD. Quando eu entrei no jornalismo, na publicidade ali, eu vi que os alunos tinham uma facilidade que os alunos de história geralmente têm dificuldade. Produzir conteúdo. Sim. Produzir conteúdo. Falei assim, olha, e aí a gente olha o YouTube e tal, tantas plataformas, você fala assim, os historiadores estão todos lá, né? Tentando produzir conteúdo. É competitivo, é difícil, não estou falando que é garantia de sucesso, mas eles estão lá. Não, e os historiadores não têm essa perspectiva, a universidade não dá essa perspectiva para o aluno. Você falou uma coisa que eu falo com os alunos de publicidade, propaganda e jornalismo, eu dou empreendedorismo para eles, eu falo, se você não aprender a ser empreendedor, a criar um canal no YouTube, a criar o seu conteúdo, tudo bem, eu acho que tem uma crueldade nisso aí, que é o seguinte, você vê gente produzindo conteúdo muito bom e não tem uma visualização, e você tem gente produzindo porcaria. E falando, muita visualização. Então, é cruel essa história. Mas é o caminho, é o que existe, não adianta, né? E é irreversível. É irreversível. Você não, a internet não vai diminuir daqui para frente, né? Muito pelo contrário. E eu acho que você falou uma coisa muito legal sobre isso, né? Nunca tinha pensado isso, mas é verdade. As faculdades, não vou chamar de conhecimento, porque eu acho que conhecimento tem um grau a mais, mas a informação geral está aí. Se eu entrar aqui agora, eu estou preparando uma aula, por exemplo, que eu estava dando para os alunos de marketing ontem, de uma técnica específica de marketing. Se eu entrar aqui e colocar aula de tal coisa, eu vou achar 20 slides aqui, aulas diferentes, prontinhas. Exatamente. Eu posso olhar para o aluno e dizer, pega aí no site tal. Exatamente. Agora, ontem eu dei essa aula, né, e uma aula sexta-feira, segundo horário, né, aquela aula maravilhosa de ser dada, em que eu não usei um slide, né? Simplesmente fiz um desenho na lousa, fui falando de um tanto de coisas diferentes, porque é uma análise que a gente chama de análise do ambiente externo, em que a empresa ela tem que analisar questões políticas, porque mudanças políticas impactam a empresa, ela tem que analisar questões econômicas, porque mudanças econômicas, uma taxa de juros, impacta a empresa, ela tem que analisar mudanças sociais, porque a diminuição da quantidade de filhos por casal, as pessoas que casarem mais tarde, muda o impacto da empresa, as questões tecnológicas, as questões ambientais e as questões legais. É uma análise que o marketing tem que fazer. Se você procurar aqui, tem 200 slides disso. Eu dei essa aula ontem sem usar um slide e os alunos ficaram loucos, interessadíssimos. Por quê? Porque você trazer para a realidade, olha, isso que você está falando não é aquela teoria chata que todo mundo... você está falando do Trump, você está falando da taxa de juros, você está falando... Então, essa questão que eu acho que falta para todo... É que a área de ciências humanas ainda prepara você para dar aula. Ela ainda te ensina didática. Ela te ensina didática. Na área de administração, nem isso não aprende. A área da humanidade... E aí que está uma das questões, inclusive, que eu acho que empurra as ciências humanas para esses índices que a gente apontou, né? Ensina o formado em história, por exemplo, obviamente ele pode atuar em outras coisas, pode ter, né, eu conheço inclusive historiadores que encontraram caminho com produção de vídeo primeiro de conteúdo para a internet e depois eram contratados para produzir, por exemplo, materiais, por exemplo, falavam sobre alimentação e produziam materiais para restaurantes, etc. Então é um caminho, mas não é o caminho da maioria. A maioria, a formação de história é majoritariamente formada para ser professor, né? E aí quando se dentro disso, você já tem um afunilamento muito grande desse mercado, né? Vai todo mundo mais ou menos para a mesma coisa. O jornalismo acho que está acontecendo isso também. O jornalismo está acontecendo um pouco isso, né? E quando a gente compara com generalistas e especialistas nesse sentido, eu ainda penso assim, que
a especialidade não é, pelo menos dentro das humanidades, não é nem a comparação com os tecnólogos, né? Porque o tecnólogo é um extremamente especialista. E que ele vai atender uma demanda específica e extremamente necessária, né? Ele é extremamente necessário no mercado. É o gerente de área. É o gerente de área, é o cara indispensável. Isso, é o cara indispensável. Mas quando a gente pensa, por exemplo, quando eu penso, por exemplo, nos generalistas e especialistas, é que, por exemplo, num curso como História, algumas vezes você acaba ensinando muito mais questões mais amplas e gerais do que propriamente o que ele vai utilizar no mercado. Por exemplo, ao invés de ensinar, vou pegar a tradicional só para a gente ilustrar, ao invés de ensinar história antiga, medieval, moderna, contemporânea, né, e, enfim, história do Brasil, história da África, ao invés de ensinar isso, você ensina a didática da metodologia X. Só que é um problema, porque provavelmente quando ele chegar ao final do curso já vai ser outra metodologia que vai estar usando. Entendeu? Então, você formou um generalista, um historiador muito bom na didática, só que não tem a parte da especialidade. Sim. Então você tem uma defasagem na especialidade porque você colocou, não estou falando que não é útil, necessário ensinar, só que tem que ter uma certa hierarquia, tem que ter prioridade, né? E você trocou as prioridades e ao invés de formar um cara que vai se destacar pela sua especialidade e vai ser o diferencial no mercado, porque só ele teve aula com aqueles professores, só ele teve aula daquela forma. E aí que a pública tem um diferencial absurdo, que é a qualidade dos professores também, né? Que é a qualidade dos cara que é um pesquisador, não é porque ele é melhor do que o cara da pública, da privada, é porque ele tem o tempo para ser um pesquisador. E é aquilo que a gente conversou um pouco antes, né? Que é a estrutura é diferente. A universidade pública, ela está estruturada em cima da produção do professor, em cima da estruturação do docente. Então a avaliação é sobre o docente, o quanto ele publicou, o quanto ele produziu. E etc. Ele tem que estar sempre atualizando, o quanto ele orientou, banco, etc. A privada, ela está sustentada em cima do aluno. O aluno tem que produzir. O professor o aluno tem que tirar a nota do ENAD. Exatamente. O professor é o gestor de área, né? O professor é o cara que tem que fazer o aluno trabalhar, tem que fazer o aluno produzir e ele tem que mostrar essa produção, né? E eu falo, né? Eu brinquei com essa história, deve ter muitos professores muito bons no ensino médio de história, porque os alunos ficam apaixonados, mas a grande verdade é esse, né? Quando você tem um bom professor, eu tive algum professor que ele falava o seguinte, as pessoas acham que uma boa escola é uma cadeira confortável, um data show, uma coisa, mas se o professor for bom, pode pôr ele debaixo de uma árvore, que os alunos vão amar a aula. Exatamente. Né? E assim, o professor faz a diferença, né? Eu acho que dar aula na graduação é fantástico por isso. Né? Eu dou aula em pós há muito tempo e a pós ela é completamente diferente, né? É outra pegada. Agora, a graduação você está mexendo com a vida das pessoas, né? Se você encantar aquele aluno ali, ele vai seguir um caminho diferente na vida dele. Né? E aí eu queria pegar 2 pontos aqui, porque olha só como é interessante isso, Rodolfo. A gente gravou quase 40 minutos aqui, estava com um problema técnico, voltamos, já tem 1 hora que nós estamos falando. Ô, louco, já? Dessa vez parece que passou mais rápido. Parece que passou mais rápido, mas já tem 1 hora que nós estamos falando. E eu queria meio que encerrar com 2 perguntas que eu gosto de fazer. Primeira é a seguinte, e eu sei que essa resposta você não tem, porque ninguém tem, quem tiver está milionário. Tantas mudanças sociais, tantas mudanças tecnológicas em especial, tão aceleradas, onde está o futuro desta sua área? O que vai acontecer com a história? Ou com as ciências humanas nos próximos? Então, responde essa, depois faça a próxima. Não, essa é uma boa pergunta. Essa até mais 1 hora só pra você. O que vai acontecer com a área? Bom, para onde a área vai, obviamente não faço a menor ideia. Né? Como que a área vai estar, principalmente daqui a 10 anos, também não sei. Eu acho que em algum momento já está acontecendo de alguma forma, como você mesmo colocou, por exemplo, o fechamento de cursos nas áreas. Eu acho que isso, apesar de ser doloroso, isso vai fazer com que o mercado de alguma forma se equilibre daqui a alguns anos. Né? Então a gente vai ter um equilíbrio entre... O direito vai começar a fechar. Isso vai ajudar de alguma forma a gente atender demanda e oferta e demanda. Em algum momento a gente vai ter que chegar nesse equilíbrio, né? Vai ter que ser pela dor de alguma maneira. Tá? Agora, o que vai ser eu não sei. Agora, o que eu espero? Eu espero uma certa atualização da área no quesito tecnológico, no quesito mercadológico. As áreas das humanidades,
isso já deveria estar acontecendo pelo menos há 40 anos. No Brasil a gente demora um pouco, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas isso já deveria estar acontecendo há uns 40, 50 anos. Mas a área ela já deveria ter aberto mão dessa aversão ao mercado. Sim. A gente precisa, principalmente nas humanidades, a gente tem que entender que a gente precisa do mercado, e mercado como um geral. A gente precisa das pessoas, dos indivíduos, a gente precisa das empresas, a gente precisa das iniciativas, a gente precisa das associações civis, a gente precisa do mercado, porque é para eles que a gente vai vender o produto. Deixa eu te contar, mas desculpa, deixa eu te cortar, porque você fala umas coisas que eu tenho que parar e pensar aqui e falar. A área médica e a área de direito sempre foi proibido pelas normas das ordens fazer propaganda, fazer divulgação. Isso era visto como um crime. O que você mais vê hoje na internet, nas redes sociais? Médico e advogado fazendo videozinho para vender os negócios deles, né? Ou seja, ela teve que se abrir para uma realidade de mercado. Não adianta você... É mercado, tem um tanto de gente concorrendo. Se você não fizer propaganda, você vai morrer. Eu não estou dizendo que é isso que tem que acontecer com os seres humanos, mas tem que se abrir para o mercado. É isso que você... E eu acho assim, eu acho que a ideia é um pouco assim. Se você é um profissional da área, você tem que entender que você vai oferecer um produto ou um serviço. Você vai oferecer um produto ou um serviço. Se você não quer oferecer um produto ou um serviço, se você não quer lidar com o mercado, você pode ir para uma outra carreira e tomar essa área como diletante, como um hobby, como um gosto. Né? Agora, se você é um profissional da área, você vai oferecer um produto ou um serviço. Se você vai oferecer isso, você vai oferecer para alguém. Você tem que oferecer quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Você tem que conhecer, você tem que saber qual é a demanda dele, o que ele quer, o que ele espera. E isso tem que ser tratado e discutido no âmbito da universidade. Então, eu não sei para onde ela vai, mas a minha esperança é que a gente consiga pelo menos debater isso dentro da universidade, na área das humanas. Você quer ver uma coisa legal que você falou, né, assim, sobre esse negócio de desenvolvimento de competência, mas do mercado. Eu já gravo aula há muito tempo, eu tenho estúdio, aí as pessoas, todo mundo que eu conheço fala assim, por que você não faz um curso e põe para vender? Eu falo assim, eu fui eu que perguntou até. Vender esse negócio para você me... Faz lá e põe para vender, que eu quero ver você vender. Porque tem forma de vender. Você vai ter que ficar lá na internet falando, liga agora, que não sei o quê. Isso vai ter que fazer. Agora, eu fui por um caminho seguinte, existem empresas, organizações que precisam de produção de conteúdo, elas me pagam, é bem menos que talvez eu ganhasse vendendo meu curso, mas é algo que eu sei que tem uma regularidade, esse cliente eu consigo falar com ele. Eu chego na instituição e falo, eu produzo conteúdo, é assim, assim, está aqui meu conteúdo. Eu não sei falar, é uma competência que eu não sei, não adianta. Né? Eu não tenho a competência de ficar, que eu chamo de bater palma para doido rir, vendendo coisa na internet, não sei fazer isso. Então, cada um tem esse caminho, né? O que eu vou vender e quem é o meu cliente e como que eu vendo isso. É um cálculo de risco e de ganho dentro das suas habilidades do universo que você está disposto a traçar. Né? Quer dizer, eu entendo também, nem todo mundo está disposto a... por exemplo, eu não tenho uma rede social ativa, eu não estou disposto a ser uma pessoa pública. Exato. Então, por exemplo, para mim é muito difícil ter uma coisa que você vai movimentar e tal. Agora, para quem está disposto, pode ser um risco que vale a pena. Né? Eu falo assim, eu abri agora o Instagram por causa do podcast, porque eu nem tinha. Eu não estou disposto a isso. Né? E a gente achar esses limites é importante também. E a outra pergunta é uma pergunta meio cruel, porque você ainda é um cara muito novo. Né? Esse é o grande valor. Hoje é tempo. Mas eu gostaria de fazer. Você tem, apesar de ser um cara muito novo, você tem uma história já longa, né? Porque são mais de 10 anos, né? Quase 13 anos aí nesse caminho, nessa carreira. O que o Rodolfo de hoje, sabendo tudo que ele sabe, né? Batendo cabeça aí como tem batido com essa transição da academia para a lecionar, o que ele falaria para o Rodolfo lá de 2012 que estava escolhendo o curso e resolveu escolher história? Olha, boa pergunta. Ela é meio cruel. Ela é meio cruel, mas ela é boa porque se a gente não olhar para trás... Ela é filosófica. Agora, se eu como historiador ali negar a importância da gente olhar para trás, né, para entender, eu não posso. Mas, então não pode nem correr da pergunta. Não pode correr. Mas eu acho que uma coisa que eu estava até conversando esses dias com os amigos que formaram comigo, grandes amigos que formaram comigo sobre isso.
E uma coisa que eu acho que eu faria, que eu acho que é fundamental, é ter esse olhar maior para habilidades. Eu acho que eu teria tentado, né? Não sei como é que eu me sairia nisso, mas teria tentado desenvolver habilidades, ou gastar um tempo maior desenvolvendo outras habilidades. Sim. Paralelas, semelhantes, sim, que coexistam no mesmo universo da pesquisa e da academia. Né? Mas eu teria tentado desenvolver muitas vezes outras habilidades. Porque, por exemplo, depois que você já tem uma certa idade, apesar de eu ainda reconhecer que eu sou um pouco novo, né? E eu falo isso de um tom até... eu acho pior ser novo, né? Mas, apesar de eu ainda ser um pouco novo, eu vejo assim, que depois de uma certa idade você está menos disposto a fazer algumas coisas. Quando você é mais novo, você está mais disposto, você tem mais energia, você tem mais, vai colocar a cara a tapa e tal. Então eu deveria ter colocado mais a cara a tapa, ter arriscado mais, sabe? Não, tô com uma ideia de escrever não sei o que, vai escreve. Mas você tem tempo pra caramba pra arriscar ainda. Eu quero fazer isso, vai e faz, entendeu? Por exemplo, eu entrei na faculdade em 2012. Em 2012 estava começando muita coisa, não tinha nem WhatsApp na época. Sim. Qualquer ideia que um jovem tivesse em 2012 e jogasse para a internet, a chance de sucesso era muito maior do que hoje, entendeu? Então eu devia ter arriscado mais naquela época, sabe, quando eu vejo. Mas é uma questão que eu tenho aprendido. Arrisca, vai, arrisca, tenta. Aprendi inclusive com vocês, com contato com colegas de áreas diferentes. Eu acho que assim, né, sair da zona de conforto, né? Isso é para mim. Eu tenho um grande amigo, que ele fala o seguinte: você é o cara mais... Ele fala duas coisas. Ele fala que eu sou obsessivo, porque eu estou sempre querendo aprender algo novo, e ele fala assim: você é o cara que mais destrói as suas zonas de conforto, porque você está bem num lugar feliz, alegre, satisfeito, aí você muda. E eu falo, cara, pior que é mesmo, porque a zona de conforto, eu chamo ela de gaiola de ouro. A gente fica preso numa gaiola de ouro, porque você tem um salário legal, você tem uma vida social ali, e aí você vai ficando ali morto naquele lugar, você odeia aquele negócio, você vai ficando morto, e aí eu falo assim, não, gaiola de ouro para mim não serve, eu tenho que mudar. E assim, de certa forma, e eu já vou encerrar aqui, essa conversa com o Rodolfo aqui foi sair um pouco da zona de conforto. Né? Até agora, minha zona de conforto foi conversar com pessoas da área de administração, que é uma área que eu domino um pouco melhor, conheço um pouco melhor, e falar com um professor, tudo bem, é um professor também, mas uma pessoa da área de ciências humanas, que é uma área bem diferente, né, muito diferente da minha, me traz uma série de aprendizados, né? Assim, nós tivemos 2 entrevistas, uma que eu não gravei, porque teve um problema técnico, e uma segunda agora que a gente gravou, e nessas 2 entrevistas, né, o Rodolfo me ensinou muitas coisas, clicou umas coisinhas assim que eu nunca tinha pensado, nunca pensei nesse negócio. E esse é que é o grande valor do Somos Mais Que Um aqui para mim, né? O Somos Mais Que Um, ele nasceu exatamente dessa ideia, depois eu te conto, Rodolfo, um pouco essa história, mas ele nasceu dessa ideia de ouvir pessoas diferentes, porque às vezes a gente fica ouvindo as mesmas pessoas, esses que viraram grandes, né, nomes aí, e tudo bem, a história deles é legal, mas tem tanta gente com história legal, né, que a gente aprende. Hoje foi um grande aprendizado. Espero que você que está nos assistindo também entenda que pode não ser a sua área, mas tem uma série de aprendizados legais aqui, né, que a gente pode levar para a nossa área. Então, obrigado por ter assistido, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e seguir as próximas entrevistas, porque afinal de contas, né, o Somos Mais Que Um é isso, né, é sempre somar um pouco mais, aprender com as outras pessoas, porque é assim que a gente evolui. Até o próximo.